Então, hoje, né, uma alegria, mais uma vez, depois de alguns anos aí de pandemia e de outras tantas coisas acontecendo, a gente volta com esse estudo, né? A última edição foi em 2019, também em parceria com a Spark, e a gente traz, então, a versão de 2023, com algumas coisas que a gente vai comparar e que a gente vai lembrar o que a gente já tinha aprendido em 2019, mas vamos trazer também um tantão de novos insights e novas ideias e mais questões para discutir. A ideia do webinar e desses estudos é sempre provocar discussão. Então, por favor, fiquem super à vontade para perguntar. A gente também vai ter um espaço no final para conversar. Vamos construir juntos, né? Eu falo que se a gente termina um estudo sem ter várias dúvidas e questionamentos, e é porque o bichinho da pesquisa não picou. Então, a ideia é que pique, né? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai apresentar quem somos nós, para quem não conhece. O Qualibest, então, foi pioneiro em pesquisa digital no Brasil, foi o primeiro instituto a ter um painel de respondentes, lá quando nem se falava direito sobre pesquisa digital, nos anos 2000. Então, estamos aqui há pelo menos 23 anos trabalhando e sempre trazendo novos temas e novas metodologias e novas ferramentas para fazer pesquisa cada vez melhor. São mais de 5.000 estudos realizados, um mundaréu de clientes, e hoje o nosso painel tem 250.000 pessoas ativas cadastradas. São pessoas que estão com a gente, sendo permanentemente monitoradas e acionadas para responder pesquisa. Nosso papel nesse estudo foi muito planejamento e execução, e agora fica aí para a Marina contar um pouquinho sobre a Spark, né, Mar? Oi, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Me apresentei lá no comecinho. Para quem ainda não estava na sala, eu sou Head de Novos Negócios aqui na Spark. E para quem não sabe o que é a Spark, a Spark é uma empresa especializada em marketing de influência. Então, a gente trata do ponta a ponta de qualquer planejamento e execução de qualquer campanha, qualquer iniciativa de marca que envolva influenciadores e que tenha como core os influenciadores, né? Então, a gente vai desde projetos extremamente customizados, tailor-made, onde a gente recebe um briefing, desenha uma estratégia, define uma curadoria, um escopo e acompanha a produção, todo esse processo embasado em dados, tanto no começo quanto no meio e no final. Mas a gente também tem uma frente muito de tecnologia, que é uma frente mais escalável, onde a gente tem também softwares e soluções aí para trazer sempre outras formas de negócio dentro do marketing de influência. A gente também é uma empresa que tem um papel muito importante para com a comunidade de creators, influenciadores, né? A Spark é uma empresa de quase 10 anos, é uma das pioneiras aí nesse mercado, e por conta disso a gente já fez muita coisa e a gente tem muito orgulho de falar que a gente vem ajudando a profissionalizar, né, essa disciplina. Então, a gente já fez mais de 3.500 campanhas, já contratou mais de 5.000 influenciadores, já atendemos mais de 500 clientes, e esse número não para de crescer. Então, só para contar um pouquinho para vocês, isso é bem pouco perto de tudo que a gente faz, mas convido quem quiser saber mais, depois a me procurar pelo LinkedIn ou no final aqui da apresentação para saber mais. Então, vamos lá. Seguindo aqui, então, com a apresentação. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre hábitos de consumo de redes sociais e esse engajamento com os influenciadores digitais, mensurar o poder da influência e a conversão dos criadores de conteúdo, quer dizer, que de fato, como é que ele está impactando hoje na jornada de compra dos nossos internautas, avaliar a receptividade, a reação do consumidor quando ele sabe que a publicação é paga, se isso impacta na credibilidade do influenciador e se isso impacta na credibilidade da marca ou do produto. E depois a gente fecha falando das nossas pautas quentes, que são cancelamento e também as lives, particularmente as live commerce. Essa pesquisa, ela foi feita no nosso painel de internautas, né?
Foi quantitativa online, questionário de autopreenchimento. Ela rodou entre os dias 23 de janeiro e 15 de fevereiro, abrangência nacional. Nós falamos com homens e mulheres acima de 15 anos que seguiam algum influenciador digital e que tem alguma regularidade de acesso às redes sociais. A gente começa a pesquisa com 2.000 internautas, mas a gente vai seguir, a partir do momento que a gente entra para falar sobre o impacto dos influenciadores no dia a dia, na jornada, com 1.228 pessoas, que são, de fato, quem segue algum influenciador digital. O perfil da amostra, ele está bem alinhado com o perfil do internauta brasileiro, que hoje é composto de homens e mulheres, um pouquinho mais de mulheres do que homens. Na nossa pesquisa, a gente manteve o meio a meio. Nas classes sociais, fizemos 11% de classe A. Se vocês olharem a população brasileira, e é sempre uma dúvida que se tem, ela é bem menor, acho que não chega a 6%, não sei se o Hugo está com esse número na cabeça. Mas a população internauta, sim, a gente acaba tendo um pouquinho mais de participação de classe A. Na classe B, 39%, classe C, 50%. A distribuição regional dos internautas, a gente vê um cenário no passado de ter o Sudeste com mais de 50% dos internautas, hoje a gente já tem 45%, a gente espelha isso na nossa pesquisa, ou seja, as outras regiões entraram um pouquinho mais tarde, mas estão entrando aqui fortes nas redes, né? Falando de Nordeste ainda mais. E a média de idade do nosso estudo é de 39 anos. Toda a nossa análise que a gente fez e que a gente pretende aprofundar futuramente é falar sobre o impacto dos influenciadores dentro das gerações. E vocês vão ver que hoje é a variável demográfica que mais discrimina a diferença do que segue, do que faz, por que segue, como é que se comporta dentro das redes. 93% dos nossos 2.000 participantes da pesquisa acessam alguma rede social. Em 2019, isso era de 77%. Aonde que a gente cresce principalmente? A gente cresce principalmente nos mais velhos e na classe C. O primeiro estudo que a gente fez do Qualibest para falar de redes sociais foi, acho que 2017, e a gente tinha uma concentração imensa de pessoas mais jovens e também de classe AB. Hoje, a gente ainda tem mais gente de classe A nas redes sociais e seguindo influenciadores, mas esse acesso está muito mais democrático. Esse é o nosso primeiro filtro da pesquisa. E 79% das pessoas afirmam saber o que são influenciadores digitais. Isso era em 55% em 2019, então a gente cresce muito em relação a 2019. A gente já tinha um número bastante alto em 2019, mais da metade. Hoje temos ali mais de 3/4 dos internautas dizendo sim, eu sei o que é um influenciador digital. Na classe A, isso vai a 91%, na classe C, fica em 74%. Mas aí a gente quer ter certeza de com quem a gente está falando, vai saber falar com propriedade sobre os influenciadores. Então a gente dá uma definição e pergunta: a partir dessa definição, você confirma? Você segue algum influenciador? 66% vai dizer que sim, 23% vai dizer que não, e os 11% vão dizer: olha, não tenho certeza se eu sigo. Nós vamos trabalhar, então, com esses 66% do total dos nossos 2.000 participantes, que são quem tem certeza que segue algum influenciador digital. Onde tem a maior concentração de pessoas que sabem que sim seguem? Nas gerações Z e Y, no Nordeste e na classe A. E aí, então, vamos começar a falar desses nossos 1.228 seguidores de influenciadores digitais. Voltando, então, para o nosso perfil demográfico, a gente vê que do total de mulheres, 73% seguem, né? Então, temos aí 3/4. Entre os homens, 59%.
Na classe A, 76%, então é onde mais a gente encontra seguidores. Quando a gente olha as regiões, destaque para o Nordeste, desde 2017, hoje ela se fortalece tanto em uso de redes sociais quanto em seguir influenciadores digitais, e o Sul, que também já era tendencialmente um volume menor, ele vem crescendo, mas ele fica como 58% total dos internautas da região Sul seguem algum influenciador. Dentro das idades, vamos mais fortes, então na geração Z e Y, com mais de 80% seguindo, conforme vão ficando mais velhos, a gente vai ver que seguem menos. Mas o comportamento é bem diferente, tá? Eles seguem muito, a gente brinca no Qualibest que a geração Z é a que faz tudo, faz com muita frequência, mas que tá difícil entender qual é o comportamento deles, vocês vão ver aqui, é bem diferente, tá? Por que que eles seguem, então, os influenciadores? Os assuntos que abordam, quer dizer, tem dois pontos que são muito importantes. Essa identificação que eles têm, falar, ter algum match comigo e ter interesse, e despertar interesse no assunto que eu quero, e esse interesse pode ser qualquer um, pode ser humor, pode ser empreendedorismo, pode ser qualquer coisa, mas tem que ter, né? Quando a gente olha esses dados de sigo para me divertir, para passar o tempo, isso é fortíssimo na geração Z. Então, é aquela pessoa que está entrando, é o que compra menos, é o que segue muito, mas compra menos, né? Ainda não tá, muitos ainda não têm poder, é, poder de compra, mas estão seguindo muito, quer dizer, e estão, né? Daqui a pouco já estão dentro ali do mercado de trabalho e também dentro do perfil de compra dos consumidores, né? Acompanhar experiências pessoais, os tutoriais, me ajuda a dominar os assuntos, tudo leva interesse, mas o mais forte mesmo são as questões de identificação e também dessa busca de informação, Ô, inclusive de Fábia, produtos e posso fazer serviços. um Claro, parênteses por aqui? favor. Eu acho que isso demonstra uma tendência que a gente observa na publicidade como um todo, né? Se a gente for Uhum, analisar, assim, as ondas da publicidade, a gente vem já há alguns anos observando, inclusive com estatísticas, o quanto as gerações que vêm estão ficando menos abertas aos formatos tradicionais de mídia, sim. né? Os formatos tradicionais, é, de TV, offline, e mesmo aos formatos de publicidade intrusivos dentro do ambiente digital. E uma coisa que a gente vê ao mesmo tempo que isso acontece é justamente essa preferência, esse objetivo que as pessoas têm ao seguir influenciador, que está relacionado não só ao conteúdo que ele produz ali, aquela editoria, mas também ao que ele traz de review de produto ou recomendações, né? Muitas marcas têm utilizado dos influenciadores para trazer essa credibilidade, porque uma marca falando com as pessoas através da publicidade tradicional, ela obviamente tem um papel importante além de todo o mix de comunicação, mas o influenciador traz essa chancela de especialista ou de tem a oportunidade de mostrar aquele produto inserido no seu dia a dia, né? Então, Uhum. essa é uma tendência que a gente observa muito no paralelo, né? É o que a gente observa essa tendência também de como as pessoas estão se relacionando com as publicidades tradicionais. Eu acho isso super bacana, porque lá em 2017, quando a gente fez o primeiro estudo, que a gente ainda não tinha Spark como parceiro, e a gente estava aprendendo muito, né, Hugo? Uhum. A gente fez o estudo qualitativo, para entender um pouco esse universo, né? O que que era isso? Ainda era, para vocês não era novo, mas para a gente era, né? E vinha muito forte essa questão, sabe? De, olha, se eu tenho a chance de alguém experimentar por mim, de alguém falar sobre aquilo por mim, eu não vou me arriscar, né? Eu quero ter. Naquela época tinha uma desconfiança muito grande. Então, se você olhasse os índices de como é que você fazia, então eu seguia o influenciador, eu olhava e eu olhava o que estavam falando embaixo, para ter certeza de que alguém mais tinha experimentado. Mas esse gatilho era muito importante. Eu acho que até hoje continua assim, né, Lucas? Se a gente for ver. Mas hoje eu acho que a confiança muda um pouco, né? Já não fica tanto naquela dependência do que está falando ali, ainda que isso ainda seja bem forte. Isso tá super em linha com o que a gente está dizendo, né? Mas essas gerações mais jovens trazem outras novidades, né?
que a E gente a vai ver daqui a percepção, pouquinho. né, Fábia, do que é um influencer, né? Eu lembro que quando Uhum, aquela pergunta de você sabe o que é um influencer era diferente, né? Menos sim. pessoas sabiam o que era do que hoje, né? Então, até o conhecimento como um todo, a maturidade do setor cresceu demais dos últimos anos para cá, né? A gente fez uma pergunta também, Lucas, naquela época, perguntando se eles achavam que isso, se eles encaravam isso como uma profissão. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. Acho que sim. deu uma travadinha. Se eles encaravam isso como uma profissão, se eles viam isso como um futuro para eles mesmos. E ainda ficavam em dúvida. Quando a gente perguntou de novo, já estava todo mundo querendo entrar nessa brincadeira, tá? Exatamente. Acho que o engraçado é que hoje todo mundo quer ser influenciador digital, né? O TikTok ele popularizou bastante essa possibilidade de você ser o influenciador digital. Então, acho que automaticamente essa consciência de o que era ser um influenciador acaba atrelando junto também, né? Nossa, agora eu posso Sim. ser um influenciador, então agora eu sei o que é ser um influenciador. Vou começar a criar aqui junto do TikTok, por exemplo. Eu falo bastante do TikTok, que é onde eu tenho mais propriedade, que é de onde eu comecei. E eu vejo muito isso na plataforma. Muito legal. Mas muita gente entrou depois, não sabe, né? O Lucas tem mais de 100 mil seguidores ali dentro do HubSpot, do TikTok. Então, é ali tem muita história para contar. Vai nos contar daqui a pouco, né? Bom, Vamos. a gente também estimulou algumas frases para que as pessoas concordem ou não, né? E o que a gente vê que as pessoas mais concordam é que eles gostam que recomendem produtos e serviços. Então, é uma coisa que já vem lá naquela pergunta espontânea e a gente confirma aqui agora que, de fato, a recomendação ela é muito legal, né? Existe até um 49% dizendo que prefere seguir a indicação de produtos e serviços de influenciadores mais conhecidos, mas a gente vai ver que esse conhecido lá na frente não é o conhecido de um mundaréu de seguidores, não é isso, né? Depende muito do assunto do que ele trata, é, e acha que são menos invasivos do que TV e internet, então tá bem legal isso, né? E aí, um índice alto de discordância para a frase me sinto enganado quando o influenciador é pago para recomendar um produto ou serviço. Isso de fato não existe, né? Tendo sinergia com aquilo que está falando, né? E mostrando verdade, trazendo verdade na sua fala, não há nenhum problema em relação a isso. Não. Agora vemos as redes, porque o que a gente tinha naquela época, em 2019, era uma força imensa do YouTube e do Facebook, né? E hoje a gente traz o Instagram muito forte. Eu até trouxe os numerozinhos de 2019 aqui para vocês verem. A gente tinha Instagram, e YouTube empatados, né? E hoje o YouTube já cai um pouquinho. E aí YouTube fica para os mais velhos, e aqui eu estou falando da geração X, baby boomers e silenciosos, né? Acima de 40 anos. Facebook também é uma rede onde ainda fica um público mais velho, e quando entra TikTok, aí isso aqui vai para mais de 50% seguindo influenciadores dentro do TikTok. Entre as gerações, tanto a geração X quanto Z quanto geração Y. Então, a gente sai aqui, né? A gente começa a ter uma migração para essas plataformas novas, Kawaii também entra, então é bem legal. No geral, os outros ficaram bastante estáveis e os grupos de WhatsApp ainda estão ali dentro dos mais velhos também. Do que eles gostam, onde é que eles gostam de acompanhar esses influenciadores? No geral, em coisas muito rápidas, né? E aqui é uma questão de comportamento. Quando a gente olha esses resultados todos, por idade, a gente vê diferenças gritantes. Então,
A questão de vídeo sem tempo, de limite de tempo, as lives, os textos longos, elas não são muito queridinhas de ninguém, né? Elas perdem sim para os conteúdos curtos, mas entre os mais velhos elas são mais aceitas. Os jovenzinhos, eles querem ali tudo que é bem rápido e eu acho que aqui não tem dúvida que o TikTok traz isso, né? Ele traz essa rapidez, essa coisa mais instantânea, né? Então, os conteúdos mais apreciados são, sim, aqueles que vêm dessas inserções mais rápidas. Ô, Fábio, acho que tem uma coisa interessante de pontuar aqui Sim. também, que é o seguinte: entendendo isso, tem muitas marcas que já estão aprendendo a diferenciar o que é o influenciador e o que é o creator. E a Sim. gente tem visto muitos momentos onde os creators auxiliam as marcas criando esses assets, criando esses conteúdos de vídeos curtos, não necessariamente aquela coisa clássica do influenciador de ele aparecendo e utilizando um produto e tal, mas ele produzindo aquele conteúdo. Então, é uma outra forma da gente olhar para essa tendência também, que é como é que as marcas podem, além de se aproveitar da audiência daquele influenciador, também se aproveitarem de pessoas que são criadores, especialistas naquela linguagem, para a produção de assets da sua própria marca. Isso é algo que a gente também faz aqui, né? A gente faz essa ponte com esses dois tipos de profissionais. Às vezes o creator e o influenciador, eles podem ser a mesma pessoa, mas às vezes não precisa. Sim. Então é super legal de entender também essa diferença de perfil e como eles podem aportar para a marca. E até em formatos, né, Marina? Porque a gente não precisa ficar preso em um só. A gente vai ver lá na frente a questão das live commerce, como são apreciadas e como tem uma oportunidade imensa. E não é um conteúdo rapidinho. Vai muito do que a gente vai construir para elas, né? Então, aqui é um dado que a gente traz na questão da geração, para vocês verem que a geração X, que é entre 41 e 56 anos, é aquela onde mais se aprecia as lives, né? Que são esses conteúdos mais longos e tudo. Aqui a gente está falando de lives em geral. Isso não significa que ela é rejeitada pelos mais jovens, mas a gente vai ver que a aderência a elas, de fato, é bem menor. Sobre os temas que interessam. A gente cresce essa lista cada vez que a gente vai, né? Porque muitas coisas entram aqui. O que a gente vê em relação a 2019, que a gente tinha ali um rol grande de temas, mas as concentrações eram menores. Hoje isso se dispersa muito mais. Entram muito mais temas. A gente vê que, em média, cada pessoa declara que segue 3 temas diferentes. E a gente sabe que alguns são transversais. Então, vocês imaginam a quantidade de possibilidades que a gente encontra hoje de temas para abordar. Tá tudo dentro, né? A gente fala assim de humor e comédia, que vem hoje com 29, mas já foi muito maior, né? E aí, humor e comédia deixou de ser interesse? Não, não deixou, mas entraram outras coisas também, outras oportunidades de conversar que não seja só humor e comédia, que é onde eu acho que as coisas todas se popularizaram, né? Humor e a questão de moda e beleza também, né? Música e culinária, né? Aí eu acho que a pandemia pesa demais em relação a isso. Ele vem muito forte essa questão das coisas que você pode fazer dentro de casa, né? Aqui em casa tem um mundaréu de seguidor de culinária. E isso veio sim da pandemia, a oportunidade de não sair. E eu acho que a pandemia também traz essa questão do risco, como as pessoas saíam um pouco, aí queriam errar menos. Né? Estavam ainda mais concentradas a ter certeza, a ter lastro daquilo de onde elas vinham. Então, é bem legal a gente ver isso. E isso muda muito quando a gente fala em variáveis demográficas. Tem alguns ali, ó, se vocês olharem o amarelinho com a Libeste aqui de humor e comédia, ele está em todo lugar, tá vendo? Não tem perfil que não siga, mas o peso dele ele muda conforme vai. Então a gente vê homens falando mais de games, futebol, ciência e tecnologia, empreendedorismo e negócio. As mulheres um pouco mais focadas na questão da beleza, saúde, fitness, moda, culinária e gastronomia, e também na questão de viagem e turismo. Quando a gente vai nas gerações, a geração Z, ela ainda está um pouquinho mais concentrada em alguns temas, né? Você vê a dispersão é um pouco
muita gente seguindo humor, games, música e beleza, e depois os outros todos também a média é 3, mas mais concentrados em alguns, e assim por diante, né? É curioso ver que os mais velhos aparece a questão da política, na geração X já começa a aparecer temas como religião e espiritualidade, e entretenimento e cultura também na geração X, tá? Então, aonde que a gente vê, só olhando por aqui, as maiores dispersões? Na classe A, na geração Y e na geração X. A geração Z e as classes mais baixas, elas acabam concentrando um pouquinho mais os temas. O que come por onde engajam, né? Essa era uma dúvida que a gente tinha, a gente vai trazer esse dado lá na frente, depois, quando a gente vai falar de publi, é que a interação é muito alta. Lá no passado não era tão alta assim, né? A gente via muito mais esse veja os comentários de outros seguidores super forte do que essa questão do curtir, dar like, responder enquetes e acessar o perfil das marcas tagueadas. Tudo isso já aparecia lá, mas hoje ela vem com um pouquinho mais de força, né? Então parece que essa multiplicidade de interações cresce também. Em média, 6 vezes na semana para os curtirs, né, para os likes, mas mais de 40% ou mais dizendo que faz isso mais de uma vez por dia. Então, é um intensivão de interações aí. E aí, lá atrás, lembra que a gente falou sobre, são conhecidos, não são conhecidos, e dizer que é conhecido, né? A credibilidade vem do número de seguidores? Não, não necessariamente vem do número de seguidores. A gente tem aqui ainda um percentual importante de pessoas que dizem que sim, é importante ou muito importante o número de seguidores, mas aí a gente pergunta quantos, ele disse, depende do influenciador, do tipo de influenciador e do assunto que ele trata. Então, não existe um número mágico, cabalístico não existe. Vai muito do tema que ele traz, né? Ô, Fábia, e tem Oi. um ponto aí, né? Isso cada vez mais a gente tem também conversado com as marcas, porque como a disciplina do marketing de influência, né, é uma disciplina relativamente nova, ainda, mesmo do lado das empresas, dos anunciantes, ainda existem muitos mitos, né? E muitas vezes a gente precisa de fato ajudar com dados, com analytics, com as ferramentas que a gente tem, as nossas metodologias, ajudar essas marcas a entenderem qual que é o mix ideal, né, de tamanho de influenciador mesmo, né? A gente pode ter uma estratégia perfeitamente bem sucedida, trabalhada só com micro-influenciadores, por exemplo, né? Sim. Então, hoje a gente tem tantas estratégias possíveis e o mais importante em tudo isso é a gente ter dados para basear essa escolha, né? Dados de audiência, de alcance, de engajamento, para garantir de fato que essa escolha seja adequada ao briefing. Então, assim como para o consumidor não importa tanto a quantidade de seguidores, a depender da estratégia, isso pode variar também. Sim, e isso é muito interessante de ser dito, porque às vezes a gente já viu alguns casos, a gente tem o nosso Key Influencer Check, né, que é o nosso produtinho que a gente fez juntos, para medir um pouco como é que o match dos influenciadores com as campanhas, e a gente vê que para alguns assuntos, dependendo do que você vai tratar, o que tem match é aquele que está mais especializado. Em outros não, para outros assuntos é aquele que fala mais geral. Então, e hoje, quem define o sucesso no final das contas, né? Quem vai curtir no final são os seguidores, né? Então é muito bacana você dizer isso, porque de fato, é um a um, né? É ad hoc mesmo, né? Essas decisões. Bom, mas então, se não é o número de seguidores, o que que é importante, né, para o influenciador ser considerado como um ponto de referência, né? A identificação, de novo, a gente traz num outro formato de pergunta, mas a mesma questão, e esse saber que ele tem alguma formação, estuda ou tema que fala. Então, ele tem que ter alguma propriedade para falar. É isso que faz com que a credibilidade se instale, né? E vejam que a identificação é tão importante quanto
quanto essa legitimidade da fala. Então, a gente sempre traz isso para as marcas. Testem, né? Investiguem, para ver se de fato aquilo que você pretende passar está colado naquela pessoa ou até colado na sua campanha, né? E dar voz, é isso que você trouxe ao creator, de criar um conteúdo que caiba bem na fala dele é fundamental, senão não vai ter credibilidade, não vai rolar, né? Ô, Fábio, é engraçado a gente ver um movimento que até parece um pouco inverso, porque é quase que já sabido que a marca precisa, obviamente, entender o influenciador que se identifique com ela e tenha propriedade para falar, mas cada vez mais a gente vê também os próprios influenciadores muito mais questionadores e criteriosos ao aceitar essas parcerias com as marcas, né? Então, a gente vê sim casos de influenciadores, creators que recusam parcerias por não se identificarem com os valores daquela marca, por não se identificarem com a forma como aquela marca se comunica. Então, isso é uma via de mão dupla mesmo. E também mostra um amadurecimento dessa disciplina. Eu acho que isso é muito importante. Lá em 2019, assim, a gente apresentou esse estudo, acho que foi no YouPix. O pessoal aplaudiu o Coca quando ele falou sobre isso. Eu acho que hoje tem que deixar a pessoa falar do jeito dela, tem que ter verdade naquilo que ela fala. Parecia que era uma grande novidade. Hoje a gente vê que acho que isso já está. Acho que estamos melhorando, né? Acho que estamos nesse caminho, é muito importante isso. Bom, e quando eu deixo de seguir um influenciador? Quando ele tem falas e atitudes preconceituosas, isso vem muito forte, né? Quando a gente fez o estudo qualitativo em 2019, em 2017, tinha uma preocupação muito grande dos pais de filhos pequenos com a coisa do falar palavrão, de quem meu filho estava seguindo, porque não tinha muito controle sobre isso, né? Hoje a gente também percebe. Então, era tudo bem, não tirando a legitimidade, isso continua forte aqui, mas hoje também é uma crítica maior sobre aquilo que está se vendo, né? Então, já estou falando de fala preconceituosa, estou falando de relevância de conteúdo, estou trazendo à tona, estou engrossando essa discussão e até a criticidade para seguir alguém ou não. E aí? Então, como é que aprendemos tudo como é que faz, né? Agora vamos ver como é que isso está resultando aqui dentro da jornada de compra. 25% das pessoas que seguem o influenciador já citam, dentro dessa lista enorme aí de possibilidades, o influenciador como um canal onde ele busca uma informação quando ele vai contratar um serviço, ou quando ele vai, e vocês vão ver lá para frente, que não tem, claro que tem alguns pontos alguns temas que colam um pouco mais, mas hoje a gente vê uma diversidade enorme de temas, né? Então, temos aqui os nossos offline ainda, que é os amigos e familiares, minha experiência anterior, né? O vendedor, os anúncios, mas eles vêm fortes, principalmente nessa geração dos baby boomers e silenciosos. É onde mais ainda eu continuo nesse apelo do offline. Aí vem aquela pergunta que a gente já ouviu, né, Mariana? Mas começa no Google ou começa no influenciador? Começa cada um de um jeito, né? Eu acho que tem um ponto É. importante que a gente não pode esquecer também que os influenciadores eles têm muito papel de lançar tendências de consumo. Aqui a gente está falando no consumidor ativamente indo buscar essa informação Sim. e uma das fontes de informação de fato vai ser o influenciador. Mas uma coisa que parte desses canais aí não consegue fazer, como o influenciador faz, é trazer essa tendência, trazer esse desejo naquele momento. Quem nunca fez uma compra de impulso, por exemplo, quem nunca ficou sabendo da existência de um produto novo, uma inovação em qualquer seja a indústria, por meio de um influenciador. Então, é importante a gente observar que aqui a gente está falando especificamente de quando parte do consumidor buscar essa informação. Isso já é muito grande e crescente nas gerações mais jovens, mas mais do que nunca, os influenciadores também têm um poder muito grande em trazer essa informação, essa tendência para os consumidores, onde o consumidor está um pouco mais passivo, né? Mas ele é apresentado aquilo sem necessariamente ter ido buscar. Bom, quando a gente vai olhando a geração, a gente tem uma escadinha ali, né? Então, na geração Z, 33% busca, já é um terço, né?
na Y29, na geração X14, os baby boomers ainda, como eu disse para vocês, estão ali ainda sentadinhos em cima dos canais offline. Checar, né? Há uma checagem das informações? Sim, 71% está dizendo que checa, sim, sempre ou algumas vezes, os conteúdos dos influenciadores. E aonde? Onde eles checam? Nos sites de busca, nas redes sociais, mas também nos comentários da publicação. Quase que todo mundo empatadinho aqui. Vejam que a checagem é online, tá? Então é dentro do universo online, e deve ser uma coisa muito automática que acontece essa checagem toda. Estão de olho nas publis? Sim, estão de olho, né? A gente faz uma pergunta bem ampla, se a gente se identifica com esse tipo de publicação paga, e a gente coloca várias hashtags aqui para ter certeza de que ele vai, e continua muito alto quem presta atenção, e esse mundo não se altera em relação a 2019. Mas eu saber que existe, né, que eu prestar atenção nisso faz com que caia a minha credibilidade, tanto em relação ao produto, à marca ou ao próprio creator, não. Né? A gente vê que 25% discorda ou são indiferentes a ver uma publi e achar que isso faz com que eu acredite menos no produto ou no creator. Então, esse número também está estável em relação a 2019 e é um número muito alto para uma medida de credibilidade. A gente vê aqui em pesquisa, ainda que a gente diga por aí que o brasileiro é bem bonzinho na hora de responder pesquisa, e ainda mas medidas como medidas de credibilidade costumam ser bem ácidas em pesquisa e a gente vê que aqui ela é alta. A outra coisa, mais do que perguntar se diminui ou não, eu vou perguntar para eles, lembra aquele dado lá atrás que eu mostrei para vocês sobre qual era a interação que eles faziam? Né? Vejam que, quando eu sei que é publi, a minha interação continua a mesma, não há gap. Lá em 2019, a gente fez a mesma pergunta, tinha pequenos gaps, mas hoje a gente não vê, assim, olha, 2%, 3%, e alguns até superam um pouquinho. Então, vejam que o fato de ser mais de que perguntar se diminui ou diminui, eu tenho aqui um dado indireto que eu falo, você interage com o publi, eu interajo com o publi, tanto quanto eu interajo com outro, com as publicações orgânicas. 66% já comprou algum produto e serviço, é um número bem alto, ou visitou algum lugar ou estabelecimento. A gente traz, depois da pandemia, muito a questão da experiência. Lá em 2019, a gente estava muito focado em produto, e agora a gente também está trazendo a questão das experiências. E o que vende? Vende de tudo. Todo mundo vende de tudo? A gente já viu lá que não, né? Tem que ter essa aderência à fala. O que a gente vê de novo? Moda e beleza sempre foram pontos muito fortes e já eram fortes lá, mas a questão dos séries, filmes, novelas e programas de TV, ela não aparecia tão forte no passado, e agora ela vem com metade das pessoas dizendo que já fez, já seguiu, já viu isso. Alimentos e bebidas não alcoólicas também é um índice que cresce depois da pandemia. Produtos de cuidado com a casa, e aqui a gente está falando de limpeza da casa, desse tipo de coisa, já chega em 41%. Livros é muito impressionante, né? E assim por diante. Vejam que é tudo muito alto, né? Tem até automotivo com 23%. Então, vende de tudo. E os temas quentes, né? Como é que fica? Ah, eu queria colocar uma coisinha aqui para você que é bem importante, que quando eu separo isso entre gerações, obviamente os mais jovens conhecem mais, consomem menos, né? Quando eu separo isso entre homens e mulheres, aí eu tenho um dado interessantíssimo, né? Os homens, eles focam em produtos de maior desembolso. Então, se você compara esses resultados, você vai ver assim, a questão de informática notebook, a questão de eletrodomésticos pesados, né? Não, eletroportáteis, eletrodomésticos, celular, é muito forte nos homens, tá? É bem curioso, porque parece que as mulheres compram muito, mas os homens compram tanto quanto, até um pouquinho mais. E olha o desembolso, o interesse é
por produtos de desembolso maior. Vamos falar então de cancelamento e live commerce. 48% diz que já cancelou algum influenciador, e de novo a gente traz a questão do preconceito como muito forte, né? É interessante aquilo que eu disse para vocês lá atrás, que eu tenho no 59% disse que eu já cancelei porque aquele influenciador teve alguma fala ou comportamento que não condiz com pautas sociais que eu defendo. Mas eu também tenho 35% dizendo que eu também deixei porque ele defendeu pautas sociais que eu sou contra. Então, é muito importante ver isso. Vejam que a gente veio de um momento muito forte da questão política e ela vem bem menor aqui, né? Não sei, Lucas, isso aqui deve ser super desafiador para vocês quando vão criar conteúdo, né? Esse cuidado todo que a gente tem que ter hoje, mas é muito importante, porque isso é um gatilho muito forte para cancelamento. Indo então para falar sobre lives, né? O que a gente tem? 90% diz que já viu alguma live na vida, 47% já tinha visto antes da pandemia. A pandemia traz metade praticamente das pessoas para dentro das lives, então a força da pandemia das lives foi muito forte. E 8% diz que começou a ver depois. Então a grande maioria já via antes ou divide-se aqui entre ver antes e começar a ver durante. A frequência varia bastante, a gente tem aqui um público que vê pelo menos uma vez por semana, mas de forma geral, pelo menos uma vez por mês, a gente tem bastante gente que vê live. Falando de live commerce, 52% sabem o que é, né? As mídias ficam bem centradas no Instagram, mas também no YouTube, e 43% diz que já compraria algum produto por meio da live commerce. Você quer comentar alguma coisa aqui, Marina? Porque esse tema é quente também, né? Os dois temas. O que mais me chama atenção nesse tema, no Brasil ainda, se a gente for ver, a gente entende muito essa intenção do consumidor, né, em comprar através de uma live. A gente entende que já existe um comportamento em assistir lives, principalmente relacionados a entretenimento, mas o que faz a gente acreditar muito no live commerce é quando a gente olha para as tendências internacionais. Então, quando a gente olha para a China, por exemplo, a gente já vê um cenário completamente diferente, inclusive uma pirâmide de investimento já muito mais focada no influencer marketing para performance e para vendas, né? A gente tem influenciadores na China que já chegaram a faturar mais de bilhões de dólares no ano através de vendas no live commerce, né? A gente tem casos extremamente icônicos na China, onde uma influenciadora chegou a vender um foguete numa live. Tem uma influenciadora que vende apartamentos, vende imóveis numa live. Então, a China costuma ser, né? Costuma ser uma grande tendência que a gente observa. Então, o que acontece na China, a gente vê, depois de algum tempo, né, as tendências se espalhando pelo mundo. Os próprios Estados Unidos, né, costumam ser o segundo lugar onde essas tendências chegam, e aqui, América Latina, a gente vê isso acontecendo depois. Então, quando a gente observa tudo isso, a gente acredita muito, né, no poder dessa linguagem e do quanto isso pode crescer. Claro que para que isso realmente se difunda mais, a gente precisa com que as próprias plataformas, né, criem soluções para que a gente possa ter um ciclo de compra ali mais bem resolvido, né? O ideal é que você não precise quebrar a experiência da pessoa que está assistindo para ela clicar, ir para outro lugar, converter em outro lugar, fazer. Então, tornar esse processo mais fluido é importante para que isso deslanche, porém, né, a gente acredita muito nessa tendência. Pelo que a gente vê internacionalmente acontecendo. Sabe, Marina, muito em linha com o que você falou, a Giovana e depois o Rudolf aqui trouxe, né, no chat. A Giovana falou, é uma bagunça, né, as live commerce, ainda com uma sensação de poluição visual. E o Rudolf falou, é a mesma coisa que canal de venda em TV. E você fez esse link, né, de tirar essa fricção, de você comprar diretamente ali, e ainda a gente tem uma experiência, talvez, ainda com muito travada ou muito poluída. Como é que você vê isso? Eu acho que tem uma questão aí de descobrir, e tem uma questão cultural também, tá? Na China, essa linguagem tem funcionado muito, por exemplo, né? Qual vai ser a linguagem que a gente vai conseguir
ter maior aderência aqui no nosso mercado, só nossos creators vão poder dizer, né? E aí a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, dando alguns spoilers já, mas também está muito ligado a qual é o tipo de creator que a gente coloca para conduzir uma live, né? A gente já falou de influenciador, a gente já falou de creator. A gente tem os streamers, por exemplo, né, que são aqueles creators que têm a capacidade de engajar audiências por mais tempo. Então, eu acho que a linguagem pode variar por indústria, a linguagem pode variar por segmento, a linguagem pode variar por tipo de audiência, né? O que a gente observa na China funciona muito para o público chinês. Uma vez que a gente tenha soluções de tecnologia, né, e que fechem esse ciclo de forma melhor resolvida para o lado do consumidor e da conversão da venda, a gente vai descobrir o que vai funcionar aqui, né? Mas uma coisa que a gente já vê funcionando muito é justamente a questão do entretenimento, cada vez mais, né? A gente vê até apostas do varejo utilizando essa questão da compra como entretenimento, né? A pandemia trouxe muito isso. Então, eu acho que a gente vai ver algo muito nesse sentido acontecendo. Legal, acho que as próximas ondas desse estudo vai se falar muito ainda, Sim, tanto de sim. cancelamento lá em cima, mas é muito ainda sobre live commerce, muito legal. O que faz, né, eles comprarem? Tirar dúvidas sobre o produto em tempo real com o apresentador. Então, essa é a principal razão de estar ali, né? É engraçado também aqui, porque a força masculina nessa aderência à compra em tempo real, ela é maior. E é curioso porque a gente já viu em outros estudos, essa explicação ao vivo sobre o produto, essa coisa mais técnica, é muito valorizada pelo público masculino. Então, também a gente vai ter aqui um aprender de como é que a gente segura o público feminino e como que a gente segura o público masculino dentro das lives, né? Isso é até uma evolução, né? Falando, como a gente vê as coisas Uhum. evoluindo em formato, né? O que já existe, se a gente for ver, existia o comportamento de ir até a loja conversar com o especialista. Agora existe o comportamento de você buscar vídeos sobre aquilo ou buscar o influenciador falando sobre aquilo. E aí essa é uma evolução ainda dessa tendência, é você ter essa troca durante o momento de compra numa live, né? Então, é exatamente essa evolução que a gente vai vendo acontecer, mas o que não muda são as necessidades básicas do consumidor, que é entender o que ele está comprando, Sim, né? Então, sim. a partir do momento que a gente vai ver os canais evoluindo para isso e proporcionando essa interação, é aí que a gente vai entendendo essas novas formas da compra acontecer. Bom, que comprariam? De novo, né? Moda, e acessórios, produtos de beleza estão aqui no top, mas olha só como vai em celulares e smartphone. Então, como é que essa compra mais técnica ela é importante nesse conceito? Né? Então, já ligando a isso, né, a gente vê como você sempre fala, Marina, essa coisa de uma coisa para cada coisa, é muito ad hoc, né? E aí, quando a gente pergunta para os entrevistados, e aí, quem que vai conduzir esse live commerce, né? Ainda não há uma definição. Mas eu acho que se a gente tivesse cruzado essa pergunta pela categoria do que vai comprar, a gente teria um cenário completamente diferente, né? Hoje, quando eu olhei esse dado a primeira vez, né, e a gente conversou bastante sobre isso, falou assim, ó, na dúvida, vamos botar os dois lá, né? Que ainda é o nosso número um pouquinho maior. Mas eu acho que isso vai muito daquilo que a gente está vendendo, né? Eu vou vender um celular só com uma pessoa conhecida? E um livro, né? Eu acho que é um mercado, um veículo de compra que a gente tem muito para aprender ainda, né? E muitos testes para fazer, né? E eu acho que cada categoria de produto também tem uma necessidade específica, né? Existem produtos como produtos de tecnologia que têm uma necessidade de esclarecimento técnico para aquela Sim. compra acontecer. Já existem outras categorias de produto que têm uma necessidade de envolvimento emocional. Tudo isso, né? E é por isso que a gente fala, marketing de influência pode às vezes parece que é uma coisa super espontânea e tipo, essa celebridade vai funcionar. Mas tem que ter muito dado, muito estudo por trás da escolha, justamente para a gente poder fazer essas escolhas certas, né? Não é só porque uma pessoa é famosa que ela vai conseguir gerar conversão, ao mesmo tempo, não é uma pessoa técnica sozinha que vai conseguir fazer aquela venda acontecer. Então, tem muito, muito, muito dado, muito estudo que a gente precisa aí para chegar. E como o live commerce ainda é uma disciplina nova, né? A gente vem testando muita coisa, aprendendo, Uhum. junto com as marcas, né? Que são nossas parceiras aí.
e ensinando para as marcas também justamente a diferença, né, entre o creator, o influenciador, os tipos, né, de creators. A gente tem os podcasters, a gente tem os streamers, enfim, assim por diante, né? Então, é muita coisa, é um universo, assim, muito complexo, mas que a gente ajuda a pegar na mão aí, entender, para achar as melhores soluções. E aí terminamos a nossa apresentação, né, deixando um convite para vocês conhecerem esse produto que a gente criou junto com a Spark, que é esse teste junto ao consumidor, né, dos nomes, né? O Qualibest não diz nome para ninguém, né? Não faz lista de nome, mas ele testa, ele traz a voz do consumidor para dentro dessa escolha. Né? Olha só, tem gente até... Não acabou ainda, Moisés, fica aí que ainda vamos conversar bastante com o Lucas, tá? Aí é isso. Vamos lá? Gente, super obrigada pela atenção de vocês aí. O conteúdo realmente é muito interessante. A gente sabe que o marketing de influência é uma disciplina nova e eu fico muito feliz de ver tanta gente aqui. É sinal que a gente está realmente, como mercado, né, se atentando a esse tema e tentando profissionalizar, tentando trazer mais informação, mais dado aí para as tomadas de decisão. Fábio, obrigada, time Qualibest, aí, por fazer essa parceria com a gente. A gente está muito feliz em poder levar essas mensagens ao mercado com vocês. E agora, eu tenho algumas perguntinhas aqui para o Lucas. Eu acho que, se der tempo, a gente pode abrir também para a audiência colocar no chat algumas perguntas aqui, mas, de cara, eu queria já entender um pouquinho da sua experiência, Lucas. Assim, há quanto tempo você atua como influenciador? Como que você começou, né? O que que te motivou? Conta um pouquinho para a gente como tudo começou e eu vou fazendo algumas perguntas a partir disso. Fechou. Então, para quem está chegando agora, meu nome é Lucas Sá, meu arroba é lucão.sá, porque eu tenho 1,97 m de altura, então a galera que já me encontra já entende um pouco do porquê que é Lucão. E eu comecei no TikTok por conta da pandemia, né? Foi na época que o TikTok estava começando aí a explorar o Brasil e se instalar aqui no nosso país. E eu achei a plataforma muito interessante, muito legal de assistir vídeos de um formato que a gente segura o celular, né? Não só deitado como era o YouTube, já assistir o conteúdo ali e produzir um conteúdo de uma forma mais prática também. Então, eu me interessei muito porque eu sempre gostei disso. Eu comecei, antes de rede social, comecei lá no teatro, então esse negócio de interpretar, fazer cenas e tudo mais já estava dentro de mim, então eu já gostei que o TikTok me deu essa possibilidade de uma forma mais prática. E aí de lá para cá eu venho somando alguns mil seguidores, hoje eu somando entre redes sociais e perfis, eu estou com cerca de 130 mil, né? Porque eu tenho um outro perfil também colaborativo com um amigo meu, que a gente se posiciona de forma social também, que foi um pouco do que a gente viu nos slides, de se o influenciador não se posiciona, se ele não toma algum partido, ou então se ele tem uma fala que contradiz aquilo que o público não gosta, ele é cancelado, mas ele também pode acrescentar, ele pode somar se ele cria conteúdo a partir disso. Então, eu criei um outro perfil à parte para falar essencialmente sobre isso e ainda falando do que eu costumo comentar no meu perfil de praxe, que é sobre humor e comédia. Então, eu fiquei muito feliz com a apresentação, porque a categoria de humor e comédia está sempre ali no topo sobre os conteúdos que são mais adeptos a ser consumidos nas plataformas. Isso me deixou contente, que estou num caminho certo ali, num caminho mais abrangente, né, que é mais adepto. Boa. Eu estou na mesma sala que o Lucas aqui. Opa! Agora, na hora quando áudio... você falou que estava usando meu áudio, eu mutei. Me escuta bem? Boa, agora sim. Tá, vamos lá. Então, próxima pergunta. Lucas, desde que você começou esse trabalho como influenciador, como criador de conteúdo, o que você viu de transformação, né, na relação das marcas com os creators, com os influenciadores? A gente sabe que está tudo muito em evolução ainda,
mas o que você já viu de mudança nessa relação desde que você começou esse trabalho? Então, um ponto importante que eu percebi, principalmente no TikTok, é que a galera não tá mais buscando a publicidade pela publicidade, a apresentação crua do produto ou do serviço. Eles querem aproveitar a plataforma com o melhor dela, que é apresentando um conteúdo. Então, tem muita marca que fala assim: ah, eu quero. Tem uma marca, inclusive, que tá para sair uma campanha com. Eu saí uma campanha com eles em algumas semanas, de que eles brifaram de que não queriam uma publicidade tão marcante, tão forte, tipo, o nome da marca, o nome da marca, o nome da marca. Eles querem um conteúdo e como a marca pode ser proveitosa em cima desse conteúdo, sabe? Em cima de repente, colocar uma situação que as pessoas se identifiquem e solucionar o problema daquela questão com a marca ali atrelando ao conteúdo para ela se estabelecer também dentro da plataforma. E aí, já puxando um outro gatilho, que foge um pouquinho da sua pergunta, Mari, mas eu fiquei um pouco quieto na questão do live commerce, mas eu sou streamer de live commerce aqui na Spark. E eu acho isso muito interessante também quando a gente aborda esse dado como ser uma pauta quente, porque realmente é muito interessante ver como as pessoas interagem nas lives, como as pessoas realmente estão interessadas em saber do produto, em saber perguntar, porque, assim, muito mais fácil, de repente, toda a correria do trabalho, indo de um lado para o outro, muitas vezes estou no transporte público, e aí está acontecendo uma live de vendas, uma live commerce ali, nossa, eu estava com dúvida desse produto, me tira essa dúvida aqui, Lucas. Aí a gente tira a dúvida, de repente a pessoa já comprou por impulso também, já é efetiva ali. Inclusive, tem um dado engraçado e legal que aconteceu aqui na Spark, que uma live que a gente fez, o sistema da marca chegou até a travar, porque não estava esperando que fosse um fluxo tão grande assim. Então, foi muito empolgante. Legal, bacana. Agora seu áudio. Acho que seu áudio ficou ruim. Vocês estão trocando. Assim, boas práticas ao abordarem a disciplina de marketing de influência. Eu acho que se estabelecer e defender essas pautas sociais, ou se posicionar nessas pautas sociais é uma boa, porque quando você não se posiciona, o público ele cobra, né? Pelo menos com os influenciadores a galera cobra. E aí, você fala sobre isso nas redes sociais e quando acontece algo, você não se posiciona com isso? Então, acho que estar presente nessas pautas sociais, mostrar uma representatividade nesses quesitos, tanto nas pautas relacionadas à negritude, quanto as pautas relacionadas às questões LGBTQIA+. Então, eu acho que estar presente em tudo que se faz social, a galera é uma dica boa, é uma dica que o pessoal está mais adepto a isso, né? Eu acho que isso é um ponto importante. E uma outra que me surgiu agora, que é também isso que eu comentei agora há pouco, não fazer a publicidade pela publicidade, entregar conteúdos também. A gente vê a Lu da Magalu e o Baianinho da Casas Bahia sendo um personagem digital que, de certa forma, entrega um conteúdo também. Então, quando a gente fala da Lu, a gente já está falando da Magalu, sabe? A gente já linka com o outro. Então, tá incluso ali o conteúdo, de fato, sabe? Eu acho que Sabe são que coisas bem legais aí para é se debruçar. bem legal. Lá em 2017, a gente perguntava assim, né? Poxa, Ai, opa, muitos dados disponíveis, né? E com certeza você deve acompanhar aí os seus números, né, diariamente. Como que é essa relação com os dados? Se é algo que você fica acompanhando sempre ou não? Você fica ansioso, melhor não olhar sempre? Você muda a sua estratégia de conteúdo lá, dependendo do que os dados estão te mostrando? Como é que funciona? Então, um negócio que eu gosto de testar muito é como que o conteúdo vai ser adepto ao público, né? Então, eu costumo olhar muito os números, eu estou diariamente olhando os números, vendo se subiu, se desceu, por que subiu, por que desceu, tentando entender
tentando acompanhar quem é que me segue. Então, eu costumo entrar no perfil da galera que está me seguindo. De repente, sei lá, eu fiz algum vídeo e ele fugiu da curva e viralizou de uma forma muito extraordinária. Então, eu vou no perfil da galera e ver qual é a compatibilidade dos perfis que estão começando a me seguir, para entender o que eles estão curtindo, para saber o que eles estão gostando, ler os comentários, eu acho que é muito importante também para ter essa comunicação com a galera, para saber o que eles estão dizendo sobre o que eu fiz. Então, eu acho que como a Marina Dolinski mandou aqui, que é ser de lei, né? Então, eu acho que é de lei fazer esse acompanhamento diário aí. Pô, eu vou aproveitar esse finzinho, desculpa te cortar aqui. A gente recebeu uma pergunta da Carla, onde ela pergunta um pouquinho mais sobre eu imagino que seja a própria solução de pesquisa aqui, né? O Não? Influencer Check, e sobre as pesquisas rápidas. Fabiá, como é que você quer abordar esse ponto? Será que a gente você fala um pouquinho mais sobre esse produto? Como é que você... E sobre as pesquisas rápidas, Hoje, acho que no geral, para sim, responder aqui as perguntas do chat. hoje a gente trabalha com pesquisas desde as mais simples até as mais complexas, né, de tudo. A gente está começando agora a fazer algumas coisas que são sair do ad hoc, né, até acho que uns 2 anos atrás a gente só fazia, então criar formatos de pesquisa onde a gente possa desenvolver isso de forma muito rápida. Mas essa questão da pacote, ela vem do DNA do Qualibest, ele nasceu assim, né? A gente nasceu atendendo muita agência, com pesquisa com resultados em 2, 3 dias, com custo bem baixinho, porque a gente sabe que nem sempre o aporte que a pessoa tem para fazer uma pesquisa é muito grande, mas ela entende que o risco de ir sem pesquisa também é muito grande. Então tem tudo, Carla. Depois, se você quiser, a gente pode te mandar um material bem completo falando desse pacote de pesquisa, e você nos chama, a gente marca uma horinha para conversar. Mas hoje em dia, aqui no Qualibest, a gente está em todo lugar, né? Eu falo que até se tiver pesquisa com sinal de fumaça, a gente faz. A gente tá e também entendendo um pouco essa adequação do que o cliente precisa em relação a tempo, custo e até do que ele precisa. Às vezes ele vem com uma coisa achando que é uma grande coisa, a gente fala, olha, isso é bem pequeno, isso não, você pode resolver de uma maneira mais fácil, com uma pesquisa mais rápida, com custo. E às vezes ele vem, olha, eu só tenho essa perguntinha e é um perguntão, né? Então, eu acho que isso vai muito do atendimento. Então, acho que na verdade, é o nosso dia a dia, né, Marina? Assim, entender a fundo a dor do cliente e ter o formato melhor de responder sempre, né? Legal, bacana. A Maria perguntou aqui sobre as suas outras pesquisas, a questão de impacto, né, das pesquisas anteriores, o que você viu de mais diferente. E o Moisés aqui perguntou, ele responde pesquisa também, ele perguntou, chega poucas pesquisas para mim. Vou aproveitar para respondê-lo. Isso, A fala gente para tem ele que é de de propósito. propósito, a gente tem um controle de qualidade muito bom aqui. Então, a gente envia as pesquisas com um espaçamento muito grande, com temas diferentes, exatamente para que as pessoas tenham. Mas não pode, ele falou, é que demora para ganhar pontos, depois trocar por prêmios no nosso painel. Mas é de propósito, o nosso controle de qualidade é muito grande aqui e a gente tem um espaçamento maior nos envios de pesquisa. Isso é um grande diferencial do Qualibest, de manter qualidade, pessoas sempre engajadas em responder pesquisa, mas com muito controle naquelas respostas. Então, por isso que ele não recebe um monte de pesquisas ao mesmo tempo, porque atrapalha um pouco o desempenho. Vamos lá, a Carla falou, Eu acho que não, eu adorei queria saber... responder a pergunta sobre a evolução, Hugo. Acho que a gente não falou sobre Tá isso. O bom, que a gente viu dessa evolução dos resultados desses anos, né? perfeito. E aí, na sequência, você já complementa, a Carla falou que adorou os pacotes, adorou saber Uhum. mais sobre um pacote, falou se dá para falar sobre estimativa de valores, e é Será que eu me isso. lembro? Vou Eu ver? tenho Ah, aqui, se você tiver, você me fala, né? Eu sei que Vamos o que é lá. influencer, ele começa em 10 mil, 11 mil reais, né? E a gente consegue fazer uma entrega em 5 dias, né? Para esse estudo de influenciadores, né? Dependendo do número de entrevistas que a gente vai fazer e do que a gente vai medir, a gente sugere às vezes mais entrevistas, aí o custo
aumenta um pouquinho, mas não muito, né? Sobre a evolução, eu acho que o que a gente tem que falar aqui é em democratização. A gente está chegando numa plataforma, num patamar onde está todo mundo ali dentro, né? Ou elegível a estar dentro desse universo de influenciadores. Quando a gente começou em 2017, isso era um piquitico, depois eu estava num público menor, os temas eram aqueles, e hoje a gente vê oportunidade para tudo. Então, eu acho que o que a gente sente é isso. Hoje há espaço para falar de tudo. E entrar isso, eu tinha a sensação que era assim, as pessoas não acreditavam muito lá em 2017 que isso seria possível, né? É, que a gente chegasse e olhasse, olha só, eu vi, você mede uma publicidade e fala, onde é que você viu? E se tivesse a mesma quantidade de gente visto nas redes sociais, e às vezes até por meio de um influenciador, ou do perfil da marca, do tanto que ela viu pela televisão, né? Então, eu acho que é isso que eu vejo, assim, eu acho que é um amadurecimento mesmo, e assim, é um caminho. Lá em 2017, acho que havia muita desconfiança, e era muito restrito para que lado a gente ia, e hoje é um mar aberto de oportunidades com muita credibilidade, né? Legal, perfeito. E aqui, sobre a questão de valores, você falou um pouquinho sobre o que é influencer check, a partir de R$ 10.000, fazendo esse check dos influenciadores, né, recebendo uma lista e fazendo esse check. E no combo, a gente vende muito por amostra, então, entre R$ 20 a R$ 30 a amostra, dentro do pacote combo. Então, a gente consegue ser bastante competitivo por amostra de pesquisa, tá? Por resposta mesmo. Então, acho que quem tiver dúvidas, a gente pode depois abordar, apresentar melhor todas as soluções. Com certeza a gente vai mandar mais e-mails para vocês, mas a gente é bem competitivo quando a gente vende por pacote. Obrigado pela pergunta, Carla. Lucas, você ficou surpreso com algum dado da pesquisa? Conta pra gente. Então, eu estava aqui na apresentação quando a Spark fez junto com a Qualibest e trouxe o Bom Talvão também para comentar sobre. E eu achei muito interessante, e principalmente trazendo para o meu nível de interesse, que foi os interesses de conteúdo, que o meu estava ali entre os mais consumidos mesmo da plataforma. Isso foi um dado muito interessante que eu falei assim, nossa, realmente é um conteúdo que a galera é muito adepta, porque a gente pode fazer conteúdo sobre tudo, a gente pode brincar Sim, sobre tudo. é um dos mais E transversais, né? exatamente, e eu acho que as marcas, quando me procuram, eu acho que elas pensam nisso também, assim, sabe? Elas querem trazer um tom mais descontraído, um tom mais humorado, bem humorado para a campanha e tudo mais. Por mais que ela, sei lá, vai falar sobre mercado financeiro e traga pessoas X que têm propriedade para falar sobre isso, a gente sempre pode dar uma quebra ali no tom da conversa também e dar uma descontraída, porque quando a gente está falando de dinheiro, as pessoas pensam, nossa, acaba passando por sufoco e tudo mais, mas a gente também pode brincar com esse sufoco. A gente também pode rir da gente mesmo, sabe? E eu Uhum. acho que isso é muito interessante. Trazer uma leveza, né? Para os temas Ex- todos, né? Exatamente. E uma informação legal também, por exemplo, há alguns meses atrás, eu passei por um baita de um perrengue, roubaram meu celular, foi um caos. E aí eu fechei uma campanha com a Porto Seguro, só que foi uma seguradora para a campanha de seguradora de celular. E aí eu contei essa história totalmente de forma bem humorada e tal, falando que eu saí correndo atrás para tentar encontrar. Quando eu voltei, tinha um cachorro dentro do meu carro, e que foi real. Só que quando a gente para imaginar, tipo, onde que isso aconteceria, assim, sabe? E aí, quando você traz essas situações que realmente podem ser traumáticas, que você pode trazer um gatilho para a pessoa e que não traz de forma bem-humorada, a pessoa pode, puxa, realmente, ele falou de uma forma bem-humorada, mas pode ser um transtorno que eu posso evitar.
vou aqui já contratar o serviço da Porto Seguro para Não, não perder as informações do meu celular. e o reconhecimento é super legal, né? Porque a gente teve um caso aqui em casa ontem. Eu amo cozinhar, mas eu sou caótica, né? Eu sou meio agitadinha, o Hugo me conhece bem, né, Hugo? Então eu sou bem caótica. E eles estavam lá fazendo uma receita, a família toda reunida e tal, ontem à noite. Aí veio assim, no meio do negócio, o cara mostra pessoas que se sujam quando cozinham. Aí meus filhos falaram assim: mãe, é você, você precisa comprar essa camisa, porque você nunca mais vai reclamar que você acaba de cozinhar toda suja. Então, assim, é claro que você traz uma leveza para aquele tema, mas você também se reconhece naquilo, né? E eu fiquei pensando, né? A gente pensa muito sobre a apresentação que eu tinha hoje. Eu falei assim, poxa vida, né? Como, assim, como é que aquilo entrou numa situação tão leve, tão divertida, né? E num perfil que fala sobre gastronomia, né? Sim, e às vezes a gente pode acabar ficando até chateado, estressado, porque é uma roupa que a gente gostava muito, estava cozinhando às pressas, acabou se sujando. E quando você traz nessa perspectiva, quando você aborda dessa forma, acaba ficando descontraído, você passa a mensagem, a pessoa curte o conteúdo, e aí você pincelou uma solução para esse problema. E aí, quando você vê, a pessoa já está comprando. Realmente, dei risada do conteúdo, ainda eu comprei algo que vai solucionar um Me problema para mim. reconheci e comprei, né? Exatamente. Então, eu busco abordar muito isso, sabe? Quando eu vou fazer as minhas campanhas, minhas publis, eu faço muito procurando onde está, com o que eu posso brincar, onde que está o tom do humor, onde está o perrengue aqui, que eu vou no perrengue. E aí eu vou no perrengue, mostro e conto de uma forma bem humorada. E eu acho que é muito legal porque as marcas costumam gostar, assim, sabe? E isso é muito interessante porque as pessoas se identificam, gera esse senso de identificação. Sim. Marca, né? Exatamente. Tem mais perguntas, Hugo? Não temos, não temos. Eu vou abrir para quem tiver mais perguntas. Podem fazer aqui no chat. Marina, se tiver mais alguma questão. Mas, a princípio, Acho que é isso. eu acho que é isso. Perfeito. Pessoal, muito obrigada. Queria agradecer a presença de todos, agradecer Lucas, agradecer Qualibest aí pela parceria. Obrigada pelo tempo de vocês. Vocês vão receber esse material depois, em seguida. E ficamos à disposição aí para qualquer contato futuro. Passei meu LinkedIn aqui no chat. Fiquem super à vontade para procurar a gente.